Pai do Senhor para todos os nossos irmãos e seguidores do canal Monte Sião. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui, meus irmãos, e quero nesta manhã trazer mais uma mensagem ao teu coração. Nós vamos ler no livro de Gênesis, o capítulo 49, versículo 8 ao 12. Trata-se da bênção de Judá. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador diante dos seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei, meus amados irmãos, se vocês que são leitores da palavra, leitores assíduos, né? Porque não adianta você pegar a Bíblia e ler um texto para aqui, outro para acolá, e depois não saber o que leu. Mas o capítulo 49 do livro de Gênesis, ele começa com as bênçãos dos filhos de Israel. O velho Jacó, quando já estava próximo à sua morte, ele chama os seus filhos e vai abençoar um por um. E quando ele chega em Judá, foi esse texto que nós lemos, é a bênção maior. Tem alguns dos filhos dele que um versículo foi a bênção de 2. Enquanto de Judá, foram 5 versículos só na bênção de Judá. E o que ele falou aqui? Tudo leva a crer que isso aqui foi uma profecia que da tribo de Judá nasceria o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio da tribo de Judá. E essa bênção aqui tem tudo a ver com alguns textos da Bíblia que nós vamos ler em seguida. Por exemplo, Isaías capítulo 63 e o versículo 3. Vamos ver aqui onde está o texto de Isaías 63, versículo 3, para você ver como uma parte daquilo que o Israel ou Jacó, como queiram, falou na bênção que ele deu a Judá. Diz aqui: eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e o esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, ele diz lá que ele tinha suas vestes manchadas pelo sangue da uva. E o profeta Isaías, no capítulo 63 e no versículo 3, ele confirma isso aqui. Ele confirma. Mas que, para nós provarmos o que temos lido,
Tem outro texto da bênção de Judá que vai se cumprir em Mateus capítulo 21. Em Mateus capítulo 21 e o versículo 9, se não me engano. Nós vamos ler aqui para tirarmos a dúvida. Mateus 21 e o versículo 9. Aliás, o versículo 6 e 7. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram assentar. O que Jacó fala lá no capítulo 49? Ele vai falar sobre esse jumento, sobre esse animalzinho que o Jesus andou montado nele. Está tudo lá na bênção de Judá. Quando Jacó, próximo da sua morte, chama os seus filhos e começa a abençoá-los. E então isso me chamou a atenção, porque enquanto os outros, apenas um versículo concluía a bênção, de Judá foram cinco versículos. E nós vamos ver também ainda um outro texto que confirma isso aí, em Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 5. Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 5. Nós vamos ler aqui, só esse versículozinho para nós fecharmos aqui a bênção que o velho Jacó abençoou a Judá. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Nós vamos voltar, porque às vezes o nosso intelecto, ele não guarda muitas coisas. Nós vamos voltar lá no texto de Gênesis 49, para nós vermos o que ele diz de novo. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Isso aí foi claro, né? Foi claro que os irmãos o louvaram. Para o Senhor Jesus, que é descendente da tribo de Judá, correram todas as nações, reconhecendo que Jesus realmente é o leão da tribo de Judá. A ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, olha aí o leão da tribo de Judá, lá no livro de Apocalipse. Filho meu, encurva-se e deita-se, e como um leão velho, quem o despertará? Então ele é o leão da tribo de Judá. E aqui no versículo 11 ele fala: e amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da jumenta na cepa excelente. Ele lavará suas vestes no sangue de uva. Lá o Isaías falando, lá em 63. No vinho da cepa e em sangue de uvas. Ele amarrará o seu jumentinho na vide, e o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uva. Ou seja, tudo aquilo que o velho Jacó falou para Judá aconteceu e está gravado para todos nós sabermos a verdade. Esta bênção, meus irmãos, que foi dada pelo velho Jacó a Judá, já dizia
com todas as letras, que o Senhor Jesus Cristo vinha da tribo de Judá, que ele ia lavar suas vestes, ia ter as suas vestes salpicadas pelo sangue, isso já fala lá da morte na cruz, e que ele tinha os olhos vermelhos, lá no Apocalipse também fala, os olhos vermelhos como chama de fogo, e que a questão do jumentinho, ele ia amarrar o seu jumentinho na vide. Está tudo escrito, só não sabe quem não lê. Mas começamos a ler e nós vamos entender que a Bíblia, eu já falei em uma das minhas mensagens, ela é uma história que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, porque as coisas se completam. Às vezes você lê uma coisa no Velho Testamento, não fica bem claro, mas lá no Novo Testamento você acha um texto equivalente que vai fazer o teu intelecto funcionar, a tua mente funcionar. Tu vai, opa, lá no Velho Testamento, no livro tal, capítulo tal, eu li isso aqui. Então ela se completa. Então precisamos, meus irmãos, ler a palavra. Precisamos ler a palavra porque ela nos ensina. O profeta Jeremias fala no seu livro, lá não lembro do capítulo, mas ele incentiva: conhecei ao Senhor e prossegui em conhecer. Conhecei e prossegui conhecendo. Ou seja, temos que continuar a cada dia, porque Deus, ele é um ser infinito. Por mais que nós lemos ou estudamos sobre ele, não vamos poder conhecê-lo totalmente, mas podemos ter alguma noção das coisas que ele faz, que ele fez no passado, que ele faz no presente e que fará no futuro. Então eu deixo essa mensagem para você nesta manhã, o incentivo para que você leia, e que se você não prestou atenção ainda na bênção de Judá, leia esses textos. Gênesis 49, versículo 8 a 12, Isaías capítulo 63, versículo 3, Mateus capítulo 21, versículo 6 e 7, e o Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Tem mais coisa, né? Mas não vamos estender muito. Só queremos dar essas referências para que você leia, prestando atenção, que eles têm a ver com a bênção de Judá, tá? Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um bom dia, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.